E aí, pessoal, o jogo do Grêmio, a despedida do Grêmio da Série B, mas também o que o Grêmio apresentou no pós-jogo. Foi um jogo diferente, que começou na escalação, que passou pelo jogo e que teve o ápice na coletiva de Romildo Bolzan. E nós vamos falar sobre isso a partir de agora. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas antes o recado dele, do Ativo, estamos aqui na Casa do Baldaço, acabou a jornada há pouco e Ativo, para você melhorar a sua relação, para você apimentar a sua relação, Ativo é a solução. Não perca tempo, vá agora na descrição do vídeo e tenha Ativo na sua casa. Ativo é solução para você. Compre agora o WhatsApp direto do Ativo para melhorar a sua relação. Gente, eu separei em 3. E claro que nós vamos falar muito ainda, amanhã principalmente, sobre a coletiva do presidente Romildo Bolzan e tudo que ele disse. Mas aqui a gente já começa a levantar alguns pontos importantes dessa coletiva. Mas eu quero trazer à noite porque eu separei em 3. Começa na escalação. A escalação do Grêmio. Renato deu uma coletiva falando em colocar os jovens para jogar. Adriel foi o goleiro, Gabriel Silva foi o atacante. Teve Guilherme, mas o Grêmio acabou optando por jogar com jogadores mais experientes. Jogou o Diogo Barbosa, jogou o Bruno Alves, jogou o Kahneman. O Grêmio não utilizou tanto assim os jovens desde o início. Bitelo acabou sofrendo no final do primeiro tempo uma batida no joelho. E nessa batida quem entrou foi o Thiago Santos. Então essa história do Grêmio utilizar muitos meninos durante o jogo foi meio história. É verdade que entrou mais tarde o Pedro Lucas, entrou o Emerson também, mas também entrou o Janderson, também entrou o Lucas Silva. O Grêmio não fez exatamente o que o Renato havia prometido fazer. Mas eu não quero entrar tanto nisso, porque durante o jogo nós vimos um gol do Guilherme, o primeiro gol do jogo. O Grêmio começou meio sonolenta a partida, mas o Guilherme fez um gol no início, fez a tranquilidade do gol, saiu no intervalo e nós estávamos filmando aqui na jornada do Baldaço, ele sai, dá um suspiro como que diz, graças a Deus veio o gol, ele que não havia feito o gol ainda. No finalzinho do primeiro tempo, o Gabriel Silva, que foi o melhor jogador do Grêmio, acabou fazendo o segundo gol e matando a partida. Lembrando que o Brusque já havia sido rebaixado algumas rodadas e não apresentava nada de muito importante. O Gabriel vai para o segundo tempo, como eu disse, o Thiago Santos, o jogo continuou igual. O jogo foi tão solto nesse aspecto que nada aconteceu de tão importante, mas ainda teve tempo do Gabriel fazer um lindo gol de perna esquerda, de um lançamento do Diogo Barbosa, teve um gol inacreditável que o próprio Gabriel perdeu numa boa jogada do Campas, e o Gabriel saiu muito aplaudido, assim como o Guilherme, quando substituído pelo Janderson, também saiu muito aplaudido. O que podemos tirar? O Pedro Lucas jogou alguns minutos, não pode fazer grandes referências a partir daí, não tem muito o que dizer. O Adriel, nas vezes em que foi exigido, ele tem uma hora que ele bate roupa, num chute que a bola pica no chão e ele se complica, mas ele não foi mal no jogo. O Léo Gomes jogou bem, o Bruno Alves e o Kahneman muito seguros, o Diogo Barbosa fez um bom jogo, os volantes ali, o Lucas Leiva, que jogou um pouco mais avançado, não conseguiu jogar bem, o Bitelo no primeiro tempo fez um bom jogo, o Vijaçante foi um dos melhores, o ataque o Guilherme acabou produzindo mais, ele faz o primeiro gol, ele participa do segundo gol, o Grêmio teve no Gabriel o melhor jogador em campo, e as situações andaram, ali o Janderson teve poucos momentos também, o Lucas Silva também, o Thiago Santos do jeito dele, e acabou 3-0 para o Grêmio. Consegui acertar, inclusive, o palpite que eu dei lá nos donos da bola da KTO, placar exato, acertei os 3-0 na KTO, fiz uns pilinhos ali. Mas o que nós precisamos avaliar a partir daí? Porque vem as coletivas. A primeira, Renato Portaluppi, que nós vamos também comentar muito amanhã, mas é que agora é preciso dizer o seguinte, Renato falou como treinador em 2023. Em determinado momento ele faz uma vírgula, diz que tem que ver se ele vai ser o treinador, mas ele é o treinador do Grêmio. Eu não fiquei com dúvida nenhuma de que Renato será o treinador do Grêmio a partir do novo presidente. Novo presidente que vai ser eleito no dia 12 e que na semana seguinte ele já assume.
O Grêmio volta a trabalhar somente na metade, os jogadores, somente na metade de dezembro, já com muitas modificações. Por exemplo, o Janderson, que tinha a ideia de permanência, deu uma entrevista também aqui para o canal e falou claramente que não vai ficar. Isso tem que ver com o meu empresário, não vai ficar, esqueçam do Janderson. Então, muitas modificações, muitas novidades, muitas situações diferentes do que inclusive a gente havia projetado. Renato, portanto, e essa é só uma primeira parte do que nós vamos conversar, ele declara claramente que é o treinador do Grêmio em cima das próprias movimentações que ele faz e em cima da forma como ele se comunica. Renato que agora sai de férias e volta, obviamente, lá quando o Grêmio se apresenta no início de dezembro ou na metade do mês de dezembro, o Grêmio que vai ter um tempo muito maior de férias e também um tempo muito maior de pré-temporada para se começar a trabalhar. O presidente do Grêmio vai ter praticamente 30 dias sem a volta dos jogadores para poder organizar todo o trabalho e todo o time. E vem Romildo Bolzan. E aí começa a parte ou o ápice do dia de hoje. O Grêmio hoje se despede da Série B. Ponto 1. Só que Romildo estava diferente, porque era a última manifestação como presidente do Grêmio de Romildo Bolzan. A última grande manifestação. E o presidente Romildo Bolzan falou sobre ter recebido um Grêmio pior ou melhor. Ele dá o recado para os dirigentes. Ele diz, não adianta chorar, vem cá, trabalha, faz e evolui. Eu não chorei quando eu recebi o Grêmio lá. E claramente o Grêmio naquele momento não estava bem financeiramente. Mas ele ali dá o recado forte para os dirigentes que vão assumir, que ele diz, parem de reclamar, vem aqui e façam. E pronto, primeira parte. E vem a segunda parte, que também é importante de se avaliar. Quando perguntado sobre o que tu fez bem ou mal, ele diz, fala do ponto positivo, dos títulos, da conquista do trabalho, da unidade política, mas diz, na parte em que ele fez mal, ele diz, achar que um jogador vai resolver todos os problemas. E ali, claramente, ele toca em Douglas Costa. Até que ele fala de Renato Portaluppi. E isso gera o grande debate e que vai gerar o grande debate a partir de agora dentro dessa despedida. Romildo Bolzan é definitivo em falar, quando perguntado sobre como que os dirigentes devem agir com Renato, ele diz, Renato, façam e cumpram o que prometeram para ele. Ele é muito correto nisso, mas não entreguem a arena para ele. A frase de Romildo Bolzan ecoa como uma bomba num ambiente que é exatamente o ambiente da crítica que todos fizeram ao próprio presidente Romildo Bolzan, que teria entregue a chave do CT para ele. E aí é que a discussão começa a surgir e que vai gerar, com certeza, muita repercussão a partir de agora, nós mesmos vamos repetir. A noite do Grêmio, ela é inteira. O recado é, o Grêmio sai da segunda divisão com muitas cicatrizes e ainda com muitas feridas abertas. E talvez seja essa a principal função do novo dirigente, fechar as feridas da segunda divisão. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.